Biblioteca Gaiman é um livro com contos do Neil Gaiman e com ilustrações de vários artistas diferentes. Hoje, nós vamos começar a saga falando sobre todos os contos que tem aqui. Neil Gaiman é um autor muito estimado que escreve vários romances, histórias de ficção e de terror. Você pode conhecer ele, por exemplo, não sei, daquele livro chamado Coraline? Este livro aqui tem uma coletânea de contos com ilustrações de vários artistas diferentes, mas com todos os contos do Neil Gaiman. Vamos começar com o primeiro conto, que tem um título bem curtinho. As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados da Mansão Secreta. Isso é um título só. Nossa história vai começar com um autor. Ele está escrevendo um livro e ele sente a necessidade de contar sobre a vida da forma mais realista possível. Ele não quer ficar fazendo muitos devaneios na história, ele quer contar a realidade como ela é. Entretanto, ele já está trabalhando nisso há um tempo, e toda vez que ele começa a escrever, ele muda o rumo da história e começa a escrever algo mais fantasioso, começa a colocar algumas piadinhas no meio da história, e isso acaba irritando muito ele, porque não é o que acontece na vida real. Nosso autor está escrevendo o que parece ser um romance gótico e toda vez ele acaba perdendo o rumo da sua obra. Ele fica frustrado com isso e em determinado momento ele sai andando pela sua mansão refletindo por que isso está acontecendo, onde ele está errando, o que ele está fazendo que ele não consegue manter o rumo na história. E depois de pensar muito e refletir e conversar com outros personagens presentes ali dentro da mansão, ele acaba sendo questionado por ninguém menos, ninguém mais do que um Obrigado, corvo. amigo. Você é um amigo. Aparentemente é normal que os corvos saibam falar, dialogar neste universo. Os corvos fazem isso, na verdade. Mas aqui ele conversa como se ele fosse um ser humano. O corvo, então, entra com uma reflexão. Ele fala pro autor: você já parou para pensar que você tá saindo do rumo da conversa porque você tá ficando entediado com os diálogos no seu livro, com a história do seu livro? Você já parou para pensar que não é sobre isso que você quer escrever e por isso o seu cérebro tá sempre te sabotando e você tá escrevendo outras coisas além do que você quer escrever? E o autor simplesmente ignora isso e fala que ele está escrevendo o que ele quer. E o corvo pergunta: mas você está escrevendo o que você quer ou o que você gosta? E aí vem toda a reflexão do livro. O autor começa a pensar sobre, e ele chega à conclusão de que a coisa mais humana que existe, ou uma das coisas mais humanas que existe, é justamente o ser humano tentar ou querer fugir da realidade e usar vários escapes para isso. É por isso que as pessoas escrevem e é por isso que as pessoas leem. E ele percebe isso e vê o quão humano isso é e o quão realista isso é. Então ele começa a adicionar isso nos seus contos e começa a escrever uma história totalmente diferente da primeira que ele estava escrevendo, e dessa vez sim a história se desenrola e ele consegue escrever o que ele queria, ou melhor, o que ele gostava de escrever. A ilustração desse conto foi feita por Shane Oakley. Honestamente, é uma coisa diferente de tudo que eu já vi. Não sou muito de ler histórias em quadrinhos, mas eu nunca tinha visto esse tipo de arte em nenhum lugar, li nenhuma história em quadrinho, e eu achei muito diferente. Tudo é baseado em elementos góticos. Entretanto, a arte ela tem traços muito precisos e muito pesados. É uma arte que te prende, que te cativa muito facilmente, porque ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa muito nostálgica. E como eu falei, tem todos esses elementos góticos e você consegue decifrar todos eles e tem uma atmosfera muito interessante que te deixa super imersivo na história. É um conto muito curto, mas ele traz uma reflexão que eu acho que ninguém para pra pensar sobre isso. Pelo menos eu nunca vi ninguém comentando sobre isso. Você tá fazendo no seu dia a dia o que você quer ou o que você gosta? Porque existe uma diferença enorme de um pro outro. Essas duas coisas elas se mesclam de vez em quando, mas a linha entre elas é tão tênue que a gente nem percebe o que tá fazendo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer viajar para a capital. Você olha a passagem e fala: tá muito cara a passagem direto para lá. Mas tem uma passagem com escalas. E aí você compra essa porque ela é mais barata. E você vai chegar na capital de todo jeito. Só que a cada cidade que você para, você se questiona, você fala: meu Deus, aqui não tem nada que eu queria ver.
aqui é um lugar desinteressante e ainda vai demorar muito para eu chegar onde eu quero. Ou de repente você encontra algo interessante e fala, isso é legal, mas para onde eu quero ir tem algo melhor. O ponto é, você está fazendo algo que você quer. Foi você quem escolheu a passagem mais barata com várias escalas para passar por todos esses lugares. Mas é o que você gostaria de estar fazendo? Por que ao invés de você comprar uma passagem com várias escalas, você não compra uma passagem direto de ida, que vai ser mais caro, mas você vai ter mais conforto e vai aproveitar por mais tempo aquilo que você quer? É óbvio que isso não se aplica a todos os casos. Por exemplo, usando a mesma linha de raciocínio, de vez em quando você fica em um emprego, que você quer ficar nesse emprego, porque você tem objetivos maiores e você precisa ficar nesse emprego para alcançar algo que você gosta de fazer. Quanto tempo a gente perde na nossa vida fazendo o que a gente quer e não o que a gente gostaria de estar fazendo? Eu acho que as pessoas precisam aprender a cuidar mais de si próprias. A gente gasta tanto tempo ignorando as coisas que fazem bem pra gente, ignorando as coisas que a gente gosta de fazer, por pensar que são besteiras ou que mais tarde eu faço ou por outros motivos. Então, quando é que a gente vai começar a normalizar coisas que a gente gosta de fazer? Não importa o quão difícil seja ou quão idiota seja, a gente tem tão pouco tempo para fazer essas coisas, a gente já gasta tanto tempo trabalhando, estudando e pensando nos planos para o futuro, e quando a gente tem um mini momento para fazer algo que gosta, de vez em quando parece que a gente está fazendo algo errado, porque nem sempre algo que você gosta vai te levar a algum lugar. Mas é algo que você gosta de fazer e não tem problema você querer fazer isso. E é isso que esse conto fala. É um conto que você vai ler e vai refletir muito a respeito. Eu pensei muito em como eu deveria falar sobre esse livro e eu cheguei à conclusão de que realmente é melhor eu separar os contos, porque vai ficar melhor de trabalhar cada um deles. Então, esse foi o conto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal para você não perder os próximos contos que a gente ainda vai falar desse livro e para ver os outros conteúdos aqui também. Deixe seu like e comenta o que você achou desse tema e se você gostou desse formato de vídeo. Muito obrigada e até a próxima!